Ei, preste atenção aqui. Deus é o seu Pai e Deus é o seu juiz. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui hoje para descobrirmos juntos as preciosidades, as revelações da Palavra de Deus. Percebam o Salmo 68 e eu vou ler a partir do versículo 5, apenas 5 versículos aqui. E fique aí que você vai ser confortado hoje. Você vai descobrir o quão é bom, o quão é confortável descansar no Senhor. Vamos lá? Versículo 5 vai dizer assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário, ele more com família, ele tira os cativos para prosperidades. Só os rebeldes que vão habitar em terra seca. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus, e próprio Sinai se abalou na presença do Deus de Israel. Eu li do 5 ao 8 aqui, e é suficiente para falar o que Deus quer apresentar para vocês nesse dia. Amados, eu anotei 5 tópicos aqui, importantes, que vão falar o coração. E o primeiro deles é: Deus é o nosso protetor. Veja como ele começa o versículo 5 desse salmo: Pai de órfãos, juiz de viúvas. Em outras versões tem defensor de viúvas. Esse é o nosso Deus no seu lugar santo. Aí a gente fica pensando: mas eu não sou órfão, mas eu não sou viúva. Então ele não é meu Deus, ele não é meu pai, porque ele está dizendo que é pai de órfãos e pai de viúvas. Percebam que Deus usou em toda a Bíblia como figura de linguagem essa expressão órfãos e viúvas. Jesus, ele vai dizer assim, o verdadeiro evangelho que o Pai considera imaculado é esse: ajude os pobres e as viúvas. Jesus não está querendo dizer que é apenas para os jovens, que é apenas para os órfãos, apenas para as viúvas, de jeito nenhum. Jesus veio, ele curou doentes, curou enfermos, ele curou leprosos, vocês lembram disso? Ele deu vista aos cegos, ele chegou tanto para pobres quanto para ricos. Então aqui ele está dizendo: olha, você que é injustiçado, você que está sofrendo, você que perdeu um ente querido, você que está sofrendo financeiramente, você que está sendo humilhado, eu vim para você, eu sou seu pai. Nós éramos órfãos até receber Jesus, porque Deus diz: todos aqueles que o receberam, lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus agora é seu pai. Mas e o juiz de viúvas? Percebam, gente, tinha uma viúva muito famosa lá no Antigo Testamento. Quando Elias estava no deserto, ele estava em depressão até, e Deus fala assim: olha, agora você vai sair do deserto, você vai para a terra de Sarepta lá, e lá tem uma viúva que vai te sustentar durante algum tempo. E ele vai lá, bate na porta da viúva e diz assim: me dá um copo d'água. Ela diz: vive o Senhor, como é verdade, que eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para fazer um bolo para mim e para o meu filho e a gente morrer. E ele falou: não, vai e serve primeiro a Deus. Em outras palavras, ele disse: vai e faz primeiro um bolo pequeno e traz para mim. Depois você pode servir você e seu filho. Deus em primeiro lugar, depois você e seu filho. Porque o profeta era a representação de Deus. E ela botou Deus em primeiro lugar. Ela aceitou a palavra. Ela obedeceu, mesmo sem entender. Ela teve fé, mesmo sem ser uma mulher de Israel. E Deus curou aquela casa. E ela e o filho não morreram. Depois o filho vai realmente morrer e vai ressuscitar. Por quê? Porque Deus é quem julga a vida e a morte. Pai de órfãos, juiz de viúvas. Ele julgou aquela causa a favor daquela mulher. Ele, ao invés de morte, ele julgou vida naquela casa. Ele foi o defensor das viúvas, porque as viúvas elas eram injustiçadas. As viúvas, ninguém conversava com as viúvas, mas Deus não. Deus estava lá e ele era o defensor. Ele era o Pai. E é lindo que ele fala: é Deus no seu lugar santo. Qual o lugar santo de Deus? Está escrito no Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Eu vou repetir, você que não entendeu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ei, se você está com o coração todo atribulado, talvez você precise, nesse dia, voltar a habitar no Senhor. Voltar a habitar no esconderijo dEle. Voltar a descansar nele. Porque aí, Ele se torna o seu Pai. Ele é o seu defensor. Porque diz que à sombra dele a gente vai descansar e não se atribular. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. E a segunda pérola é a seguinte: Deus é suficiente, amados. Olha aqui no Salmo 68, versículo 6, Deus faz que o solitário more em família, Ele tira os cativos para a prosperidade. Gente, olha que coisa linda, ainda que a gente tenha recebido o Senhor, ainda que a gente esteja no caminho do Senhor, Ele está dizendo, ainda que a gente não se sinta órfão, vão vir tribulações. Jesus disse para a gente, no mundo tereis aflições, mas ainda assim Ele está dizendo, eu não te deixarei sozinho, eu estarei convosco até mesmo no final dos tempos. Oh, meu Deus, que notícia boa! Deus, Ele é conosco. E vamos aqui para a terceira, o espírito de rebeldia. Esse a gente tem que tomar cuidado. Entenda a rebeldia como a soberba. Entenda a rebeldia como, às vezes a gente fala, mas eu não sou rebelde, eu sou obediente. Eu não sou rebelde, eu não sou soberbo, eu não sou vaidoso no sentido da soberba, eu não sou isso não. Eu vou falar uma coisa para você. Todo aquele que endurece o coração para as correções do Senhor, todo aquele que endurece o coração para fazer a vontade de Deus, Deus está chamando de rebelde. Muitas vezes a gente está numa igreja e o pastor pede algo dentro da palavra de Deus e a gente não faz. A gente se recusa a ir nos cultos, a gente diz, não, a igreja sou eu, o que é uma inverdade, a igreja somos nós. E a gente acha que não é rebelde. Eu tenho Jesus Cristo aqui, eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Jesus. Isso são atos de rebeldia. E a palavra está dizendo aqui, gente, Deus faz que o solitário more em família, mas Ele diz, só os rebeldes habitam em terra estéril, em terra seca, em terra que não produz nada. Vocês estão me entendendo? Mas vamos voltar à alegria com o quarto e penúltimo ponto. Deus é o mesmo. Veja como ele vai seguir no Salmo. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto. E aqui, em algumas versões da Bíblia, você vai ver um selá entre parênteses, que significa, dá uma pausa aqui, dá uma pausa e reflita sobre isso. É isso que significa o selá. Ele não tem uma tradução, mas é dizendo para a gente parar e meditar. O que está dizendo é o seguinte, estou lembrando, Senhor, das coisas que você fez na minha vida. Estou lembrando quando eu saí de casa naquele dia e o Senhor impediu aquele assalto, quando o Senhor me livrou da morte, quando meu carro quebrou, porque eu ia ter um acidente lá na frente, os livramentos que o Senhor deu. Eu estou lembrando dessa mulher, desse marido que o Senhor me deu. Eu estou lembrando do que o Senhor fez com meu filho. Lembre aí alguma coisa que o Senhor fez para ti. Lembre nesse momento. É o momento que a gente diz assim, ó, como Jeremias disse em Lamentações. Jeremias estava lamentando por tudo, ele estava reclamando, ele estava sofrendo. Aí, de repente, ele fez assim, ó, por isso, eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Traga a memória hoje. Porque Deus é contigo e Deus é o mesmo. E para finalizar, o último ponto é Deus de um povo. Sim, Ele é Deus de um povo. Ele é Deus de quem recebe o Filho. Perceba que tremeu a terra, no versículo 8 do Salmo 68, para terminar. Também os céus gotejaram na presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Ele deixou bem claro quem ele era. Deus é Deus de um povo, do Deus de Israel. Mas ele vai dizer no Novo Testamento que a verdadeira Israel é a Israel celestial. É a Israel para os filhos de Deus. É a Israel, não precisa ter nascido lá não. Não é geograficamente. Quando a gente recebe o Filho, a gente vai herdar a Israel celestial. E Jesus Cristo disse que aqueles que estão nele agora habitam nas regiões celestiais. E a gente já está sentado nas regiões celestiais junto com Jesus Cristo.
E para quem vive isso aqui, Deus como Pai, Deus como defensor, enxerga o mundo como ninguém enxerga. E por isso a gente descansa, mesmo no meio de tribulações. Amém? Deus é seu Pai, Deus é seu defensor. Faça nossos cursos e compartilhe esse vídeo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom. Fique em paz. Até o próximo.